Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje vamos dar continuidade à carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 4. Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo e nós vamos agora pedir que o Espírito Santo nos conduza. Ó Deus, dá-nos do teu Espírito, porque está escrito que a tua palavra é luz para o nosso caminho. Jesus é a luz do mundo. O Senhor nos ilumina e nos faz entender o caminho que nós precisamos trilhar. Eu agradeço pela vida dessa pessoa que está acompanhando essa meditação e que ela também seja tão abençoada quanto eu sou, que assim seja. Hebreus 10, 4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradam. Comentário: ao entrar no mundo, o Senhor Jesus revelou que Deus não se agradava mais de receber sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado. O anseio divino em se reconciliar com a raça humana só poderia ser atendido por meio do seu Filho unigênito. Por isso, ele se ofereceu voluntariamente para ser o sacrifício definitivo que removeria os antigos rituais de expiação. Ou seja, o Senhor Jesus iria dispensar a sombra dos bens futuros para estabelecer por meio de si mesmo o que era real e verdadeiro. Então, por meio do Senhor Jesus, estava sendo tirado aquele sacrifício de animais, mas sendo estabelecido o caminho. O Senhor Jesus é o caminho da verdade, da justiça e da vida. E aí no 7 ele diz: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações, que são ofertas, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Por quê? Não é que não agradou por completo. No princípio agradava. A questão é como esses sacrifícios se tornaram depois, algo rotineiro, algo normal, algo que perdeu o sentido e a fé. No 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Comentário: eis aqui venho. A desobediência de Adão criou uma barreira na comunhão do homem com Deus. Por isso, somente uma obediência perfeita poderia removê-la. Ao se inclinar ao Pai para que ele fizesse consigo o que bem quisesse, o Filho mostra a sua disposição em obedecer de forma completa, conforme está escrito no Salmo messiânico. Os meus ouvidos abriste, Salmo 46. Isso reforça a sua total atenção para ouvir e atender a voz do Pai. O Senhor Jesus teve pressa para se submeter ao plano divino, por isso se prontificou a sofrer a humilhação de receber um corpo e uma natureza humana, ao afirmar, corpo me preparastes. Ele revela que o Altíssimo preparou sua concepção milagrosa no ventre de Maria. Pelo exemplo de vida do Salvador, vemos que é impossível se sujeitar à vontade divina sem sacrificar. Essa é a razão de muitos o confessarem em seus lábios, mas não lhe agradarem. Possuem uma vida em desobediência à palavra, justamente porque não estão dispostos a negar a si mesmos. Essa obra também é feita em nós, no nosso coração. Deus tira o velho, quer dizer, a velha criatura, e estabelece a nova criatura, gerada por ele. A velha vinda de Adão, a nova vindo de Jesus. No 10, no qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então, o Senhor Jesus, sim, ele pode tirar todos os nossos pecados, tira as nossas culpas. O sacrifício que era apresentado pelo sacerdote, como está aqui, ele fazia isso todos os dias, mas ele não era poderoso para tirar o pecado. Quer dizer, era apenas uma sombra do que viria a acontecer mais tarde. 12.
Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Comentário: havendo oferecido tudo o que o Senhor Jesus precisava fazer para libertar o homem do pecado e conceder-lhe a salvação, foi feito. Ele não se poupou de nenhum sacrifício. Agora, cabe a cada um se arrepender dos seus atos, confessar a fé nele e abandonar definitivamente o pecado para viver em novidade de vida. Sem esquecer que a vida cristã exige renúncia diária da própria vontade em prol da vontade de Deus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O sacrifício diário, né, das nossas vontades, a renúncia do nosso querido. O Senhor Jesus falou muitas vezes assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você tem feito a vontade de quem? Né? É uma pergunta interessante. 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Escabelo era um móvel em que a pessoa, né, o rei, normalmente sentava em seu trono e havia um móvel para que ele apoiasse seus pés, é o escabelo. Então, Deus fala em colocar os inimigos. Quem é esse inimigo? Satanás. Deus pisa em Satanás. Aliás, foi a promessa que ele fez a Eva, né? Com dores, ela dará à luz a filhos, mas a cobra vai mordê-lo no calcanhar, mas ele pisará a serpente. Então aqui está Deus pisando por meio do Senhor Jesus. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Que maravilha, né? Primeiro porque ele falou que essa é a nova aliança. Primeiro, essa aliança feita no sangue do Senhor Jesus, né? Não sou eu que derramo sangue, mas ele derramou em meu favor. E ele fala: porei as minhas leis em seu coração. Coração corrupto, enganador, mas agora recebe as leis de Deus. Ao invés da corrupção, ao invés do engano, do erro, ele recebe a pureza, a transformação. Escreverei em seus entendimentos, quer dizer, na nossa mente. Por isso que Paulo fala que nós recebemos a mente de Cristo, né? Há pessoas que têm uma inteligência fora do comum, né? Ela busca a inteligência nos livros, em várias partes desse mundo, que o mundo oferece, mas ela não tem a sabedoria do alto. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe ela e fala: olha que perfeito, né? Quantas coisas erradas eu fiz. Ele fala: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Iniquidade é o desejo para o pecado. Quer dizer, tudo isso é eliminado da minha vida. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, quando há uma pessoa arrependida dos seus pecados, né? O arrependimento exige a renúncia, o afastamento do pecado e o nojo do pecado. Então, essa pessoa, ela não precisa mais oferecer sacrifícios para o seu perdão. Jesus já a perdoou e já está resolvido. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O comentário: entrar no santuário. Nenhuma oferta ou atitude humana poderia alcançar o alto privilégio de entrar no santuário celestial. Poucos homens conseguiram adentrar no Santo dos Santos terrestre, pois este direito pertencia somente ao sumo sacerdote, para representar toda a multidão que ficava do lado de fora do santuário. Ele trazia no peitoral de suas vestes pedras que representavam as 12 tribos de Israel. A liberdade de pleno acesso, nunca dada a ninguém, nem mesmo aos profetas mais considerados por Deus, foi concedida a todos por meio do sangue do Senhor Jesus. Ao contrário do medo que outrora as pessoas sentiam de se aproximar do santuário devido à santidade do lugar,
Na nova aliança, somos estimulados a não termos timidez alguma. Portanto, podemos chegar com ousadia diante do trono do Altíssimo, certos de que o sangue do seu amado Filho nos perdoou, justificou e santificou. Então, se anteriormente, na velha aliança, o sumo sacerdote ou o sacerdote tinha que apresentar sacrifícios diários, porque assim como o povo era pecador, ele também era, Ele não era diferente do povo, mas agora não. Através do sacrifício do Senhor Jesus e da minha remissão, do meu arrependimento e de voltar-se para Jesus, então eu posso entrar no santuário. Aquilo que só poderia entrar uma vez ao ano e apenas o sumo sacerdote, como o bispo explicou, agora eu posso entrar. Nós podemos entrar. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Comentário do 22, verdadeiro coração. Isto é uma exigência expressa do Todo-Poderoso, aqueles que desejam manter comunhão com Ele. Apesar de o Filho de Deus ter feito perfeito sacrifício pela humanidade, um hipócrita não consegue se aproximar do trono divino. Somente um coração sincero e convicto de que precisa de ajuda será atendido pelo Altíssimo. Ou seja, mesmo que Deus saiba tudo o que se passa em nosso íntimo, Ele deseja ver a nossa disposição em rejeitar o orgulho e em admitir nossos erros, nossas fraquezas e nossa dependência dele. Afinal, sem sinceridade é impossível haver entrega verdadeira. Portanto, não adianta requerer as bênçãos divinas ocultando mágoas, pecados e dúvidas. Aquele que é honesto consigo mesmo e está imbuído do espírito de fé e de confiança inabalável por causa do Senhor Jesus possui a garantia do seu socorro. Eu acho tão forte esse versículo, Nós cheguemos com verdadeiro coração, então o coração falso não consegue chegar a Deus, em inteira certeza de fé, então a minha fé tem que estar alinhada, todos os corações purificados da má consciência, e ele é purificado pelo sangue do Senhor Jesus e pela palavra da verdade, o corpo lavado com água, batismo nas águas. Então, é assim que nos chegamos a Deus, E nos apresentamos diante dele em santidade. Que maravilha. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a união da igreja. O momento em que eu vou à igreja, eu ouço a palavra de Deus, onde tem um obreiro, um servo de Deus que vai me exortar, me orientar, falar comigo. Quer dizer, nós temos que estar nesse convívio, nesse meio, para que nós possamos estar sempre na fé. 25. Não deixando nossa multa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Comentário: a igreja física tem papel fundamental na manutenção e no desenvolvimento da fé. Quando esta epístola foi escrita, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Os motivos dessa ausência eram o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em se misturar aos gentios. Além disso, havia má influência daqueles que semeavam a ideia de que não era necessário se reunir. Contudo, nenhuma circunstância justificava para que um cristão abandone o seu dever de congregar e deixe de receber instrução e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos, rejeitando a determinação divina e também a igreja, que é a noiva de Cristo. Então temos que permanecer envolvido com esse ambiente.
O versículo confirma o que eu comentei no versículo anterior. No 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O comentário 26 ao 28, pecado voluntário. No Antigo Testamento estava estabelecido que se algum israelita fosse apanhado adorando ídolos e houvesse 2 ou 3 testemunhas que confirmasse esse ato, ele deveria ser apedrejado. Veja que na antiga aliança selada com sangue de animais, o pecado de abandono da fé era punido com a morte. Tamanha era a severidade como Deus tratava esse tipo de conduta. Imagine então que aflição sofrerá aquele que, depois de conhecer a verdade, quebrar o seu compromisso de fidelidade à nova aliança, selada com o sangue do Filho de Deus, entrar deliberadamente no pecado e rejeitar a palavra de Deus são os maiores insultos a ele. Quem age assim caminha na rota do inferno. Por isso, a forte repreensão divina mostra a expectação horrível de juízo que aguarda a pessoa que não se arrepender, a condenação eterna ao tormento e a ausência da misericórdia divina sobre si. Então, o pecado, há pecados que são para a morte, mas há pecados que Deus já nos perdoou. No 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Comentário, pisar o Filho de Deus. O autor da epístola nos indica que a punição é proporcional à ofensa cometida. Se quebrar a lei mosaica exigir a morte, desprezar o Senhor Jesus é pisar seu sacrifício, trazem a pior de todas as condenações no porvir, o tormento eterno. Embora o Altíssimo seja bom, ele é justo e se vingará dos que rejeitarem conscientemente o seu Filho e ultrajarem o Espírito Santo que opera constantemente para a salvação. A expressão horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo significa estar debaixo do peso da justiça divina e se tornar inimigo dele. Aqueles que pensam que Deus só é amor e por isso seguem no pecado deliberado, ignoram o seu caráter justo. A pessoa que decidiu continuar em rebeldia provará da intensidade da sua ira e verá que é impossível fugir dela. Essa exortação nos estimula a ter perseverança na fé para chegarmos ao fim da caminhada cristã. Nós estamos numa caminhada, então não permita que ninguém desvie você do caminho da fé. 31. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Quantos cristãos do passado se tornaram mártires, né? O próprio apóstolo Paulo também, né? E o quão profundo é quando nós tomamos essa participação nas aflições de um dos outros. Por isso a função da igreja é exatamente essa união, né? Um sofre, todos sofremos. É como o corpo, né? Se o meu pé for atingido, todo o meu corpo sente. Se a minha mão for atingida, todo o meu corpo vai sentir. Então, é esse relacionamento íntimo da igreja que reflete no seu relacionamento íntimo com Deus. No 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Comentário: o galardão da confiança é a salvação, isto é, a grandiosa
imensurável recompensa daquele que persevera na fé até o fim. Para isso, o justo não pode ceder às tentações, ao desânimo e ao esfriamento espiritual e assim jogar fora os privilégios da aliança com Deus. Entre esses privilégios estão o direito de se tornar um primogênito, ou seja, filho do Altíssimo, irmão do Senhor Jesus, o livre acesso ao trono da graça, o perdão, a justificação, o socorro em tempos de angústia e a salvação. Dessa forma, vale empregar todos os esforços a fim de mantermos a mesma confiança inicial que nos levou a assumir a fé no Senhor Jesus. Manter-se fiel com os olhos fixos na sua promessa eterna, suas promessas eternas, garantir a persistência, a firmeza e os bons olhos até o fim. Então, vamos lá. Não rejeitar a minha confiança, né? E a confiança não é algo que eu adquiri e tenho, é algo que vai sendo aprimorado cada dia mais, né? Cada dia eu vou tendo mais e mais confiança, que tenha voltado galardão, quer dizer, uma recompensa. Essa minha confiança em Deus, e quanto maior ela for, há uma recompensa. E ele fala, porque necessitais de paciência, né? Para que depois de haver feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, há uma promessa, eu vou alcançá-la, mas se eu perseverar pacientemente, né? A paciência vem de um coração confiante. 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Comentário do 38, o que é viver pela fé? Os textos sagrados reafirmam essa declaração várias vezes para enfatizar que esta é a única condição estabelecida por Deus para que o homem tenha vida nele. Não se trata de crer em algumas situações, mas de viver de fé em fé, ou seja, confiando no Senhor Jesus de forma contínua. Todas as virtudes espirituais, como a fidelidade, a benignidade, a paciência e as demais, nascem da fé. Inclusive, é por meio dela que conquistamos a salvação. Portanto, a fé é a força fundamental da vida, que precisa ser protegida e preservada. Diante disso, se alguém se retirar, isto é, se a pessoa recuar na sua vida espiritual, deixando-se vencer pelas dúvidas, pelo desânimo, estará se expondo à ira divina. O amor, a obediência e a fé que ela tinha no passado não poderão salvá-la se hoje ela estiver vivendo na incredulidade. A vida espiritual, a vida com Deus é como uma linha muito tênue e muito frágil, né? Então, nós começamos a vida e temos o prazo final dela. Então, o que eu vou fazer com a minha vida, né? Vai refletir diretamente no final dela. Então, cuide da sua vida. A parte B diz assim, minha alma não tem prazer nele. Se alguém que vive continuamente na fé dá prazer ao Altíssimo, pois ele se agrada com quem depende dia após dia da sua ajuda, então aquele que retroceder é o objeto da sua insatisfação. A advertência é contra aqueles que se deixaram vencer pelas dúvidas, pelas tentações e pelo medo das perseguições, pois a apostasia causa profundo descontentamento em Deus. Isto é, ele sente indignação com a covardia daqueles que uma vez foram iluminados pela palavra, mas recuaram na fé por causa da sedução do pecado. O propósito da fé só pode ser cumprido naqueles dias que perseverantemente permanecem fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Estes receberão dele a incorruptível coroa da vida como recompensa pela sua fidelidade. Vamos nos conservar firmes até o fim. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é um capítulo muito intenso. Bom, o próximo capítulo será ainda mais intenso ainda, porque vai vir a galeria dos heróis da fé. Olha, esse capítulo 11, eu vou levar vários vídeos, eu acho que fazendo ele, porque eu quero comentar bastante sobre aquelas pessoas que estão ali escritas. Todas elas venceram pela fé. Se eu quero vencer aqui na terra, também preciso vencer pela fé. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.